Olá, galera do bem, bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast. E hoje estamos aqui com a Ana Paula Miranda, que você já conhece. Olá, projetores! Olá, César! Olá, Ana Paula. Hoje o Vinícius Fernandes não está aqui conosco, mas mandou algumas perguntas. Agora, para você, ouvinte, também muito obrigado por estar aqui conosco. E se você é novo aqui no nosso canal, bem-vindo ao nosso espaço. Hoje temos um convidado mais do que especial, que nos deu a honra de compartilhar um pouco do seu tempo conosco. Ele não precisa de muitas apresentações. Wagner Borges. Olá, Wagner. Olá, César. Olá, Ana. Tudo bom? Vamos bater um papo bem legal aí sobre projeção astral e temas correlacionados. O que eu puder contribuir aí com vocês, vamos nessa. Perfeito. Wagner, obrigado por estar aqui conosco. Como eu estava falando, Wagner não precisa de muitas apresentações, mas para quem está dando bobeira, não sabe o que está acontecendo, quem é você, de onde fala e o que faz? Bom, eu estou em São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, nasci em 1961, vou fazer 61 anos aí em breve. Estou em São Paulo aqui há 30 anos e eu trabalho com a parte das experiências fora do corpo desde os 15, né? Então, estou já há um bom tempo trabalhando com essa área e nesse tempo todo eu pude aprofundar bastante as saídas do corpo e principalmente, César, Ana Paula, numa visão de conjunto, né? Porque vocês sabem, cada área, quando estuda saídas do corpo, vai abordar segundo os parâmetros daquela área natural. Você tem um grupo espírita, se vai estudar a saída do corpo, a abordagem vai ser espírita, o que é natural. Aí você tem um grupo ocultista, a abordagem seria mais esotérica. Você tem um grupo de teosofia, a abordagem seria mais teosófica. Você tem um grupo de projeciologia, a abordagem seria projeciológica. E você tem o que são a maioria dos grupos hoje, público aberto, gente que estuda de tudo, soma todas essas áreas e vai buscando o próprio caminho no meio desse bolo todo, que é o que eu procurei fazer. Eu sempre estudei de tudo. E outra, César, você está em Seattle, nos Estados Unidos, eu gastei muito dinheiro ao longo dos anos trazendo muitos livros de fora que não tinham saído no Brasil, né? Livros da Inglaterra e dos Estados Unidos, e eu sempre li bastante para poder calçar minhas experiências, comparando com o que rola com outros, você descobre uma média, né? Um padrão mais ou menos, porque o ser humano é muito parecido. Então, o que acontece com um, é provável que aquele sintoma aconteceu com outros, né? Se a pessoa não tem uma visão de conjunto, se ela está dando uma abordagem só, ela acha que aquilo é só aquilo, e isso vai reduzir a capacidade dela de perceber um fenômeno como esse que dá uma abertura muito grande. E aí eu constituí uma biblioteca muito boa. E o mais legal, César, os livros daí de fora para cá eu trouxe, mas o pessoal daí não tem os livros daqui. Então, nessa parte, o brasileiro leva uma vantagem, ele pega o que saiu fora e as muitas coisas que saem aqui. E as que saem aqui, às vezes, não saem em outro lugar. Então, nesse sentido, no Brasil, para quem quer estudar isso, a visão de conjunto ela se apresenta maior pelo somatório da literatura em geral. Foi bom você falar isso, Wagner, porque é até bom para clarificar, no Projeção Podcast a gente trabalha com paradigma universalista, e tem Isso. bem a ver com o que você está falando. Então muito obrigado por trazer, e com isso eu queria te perguntar, você poderia falar um pouco sobre a importância da espiritualidade relacionada às projeções? Sim, é o seguinte, eu sempre faço uma distinção, César, entre o que é capacidade parapsíquica e o que é o despertar da consciência. São duas coisas diferentes. Todo mundo, enquanto ser, tem um conjunto de capacidades anímicas, clarividência, telepatia, chakras. Todo esse conjunto inclui a saída do corpo como potencial natural, que independe de raça, credo, cultura, ou seja, acontece em qualquer contexto, né? Embora em alguns contextos tenha mais abertura para estudar isso do que em outros. Então, nesse sentido, a capacidade que alguém tem, por exemplo, a saída do corpo, é apenas uma capacidade, não significa que isso seja algo espiritual, porque alguém pode ter uma saída do corpo cheio de ideia ruim e trabalhar para o mal, vamos chamar assim. Então, capacidade é capacidade. Agora, quando você fala despertar da consciência, seria o despertar do caráter da pessoa, que é a bondade, a evolução, paciência, consciência, discernimento, que aí constitui a verdadeira espiritualidade. O problema é que muita gente pensava que espiritualidade era um fenômeno paranormal. E aí é que deu o problema principal, quando uma coisa não é a outra. Então, por exemplo, você pode pegar um clarividente que só enxerga coisa ruim.
e ele não tem estofo, nem conhecimento, nem espiritualidade para conviver com aquilo. Então, espiritualidade não é paranormalidade. A paranormalidade é a capacidade. A espiritualidade é o que traz consciência para você lidar com aquela paranormalidade, voltando-a para climas de evolução, de luz, de sabedoria, e isso é que é a verdadeira espiritualidade. Então, alguém pode estar tendo saídas do corpo, por exemplo, e está se enroscando todo nas saídas, porque não tem um despertar da consciência para lidar com aquilo de forma criativa. Então, é muito importante que quem mexe com saídas do corpo entenda, isso é um fenômeno. Agora, o conjunto de caráter dela é que vai regular essa experiência e dar o norte para ela. Então, a espiritualidade é fundamental dentro do estudo da saída do corpo. Só que com um detalhe, a gente sabe, né, César, Ana Paula, que espiritualidade não é uma doutrina ou um lugar, mas um estado de consciência. Os valores que a pessoa carrega. Então, é muito legal encontrar alguém que está estudando isso sob o prisma evolutivo. Tipo, se eu tiver uma saída do corpo, eu gostaria de crescer com isso, eu gostaria de fazer algo legal com isso, gostaria de encontrar um ser espiritual legal que me orientasse para eu vencer a mim mesmo, despertar minha consciência. Isso é espiritualidade. Agora, sem a espiritualidade, você veria alguém assim: eu queria sair do corpo para ver a vizinha tomando banho, eu queria sair do corpo para descobrir se eu estou sendo traído pela minha namorada. Então, isso é a falta de espiritualidade na saída do corpo. E como vocês sabem, tem muita gente que mexe nessa área só pela parte intelectual, a parte técnica, e muitas vezes abomina qualquer espiritualidade, porque talvez confunda isso com doutrina, que não é o caso da gente numa visão aberta. Deixa eu dar um exemplo. Antigamente, naquelas iniciações do Egito, da Grécia, por exemplo, o César estava lá numa outra vida. E aí ele está na soleira do templo, aí um daqueles mestres fala assim: César, o que, que motiva você a levantar os véus do mistério, a aprofundar aqui dentro do templo? Aí o César fala: eu estou perguntando de onde eu vim, para onde eu vou, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida? E aí aquele mestre falaria: você quer desenvolver poder para se vingar de quem te feriu, ou quer desenvolver sabedoria para poder perdoar quem te feriu e seguir em frente? Essa sabedoria é a espiritualidade. O poder é a paranormalidade. E você sabe, poder sem sabedoria corrompe. E este é um problema que vem sendo estudado há muitos anos. E outra coisa, um mestre daqueles falaria assim: olha, César, mergulha nos seus chakras e leva sua consciência a cada um deles, como se cada chakra fosse um templo, que você entra com respeito, sabedoria, e vai crescendo, né? O da base da coluna, o templo da terra, respeita o planeta. O chakra do coração, que é o amor, o chakra do alto da cabeça, que é a expansão da consciência. Cara, entra em cada um deles como se fosse um templo para você despertar. Agora, olha o que é paranormalidade sem espiritualidade. Chega alguém e fala assim: olha, ali tem um cursinho de chacrinha, será que no domingo eu abro meu chakra, porque eu quero abrir clarividência, quero ver tudo? Isso é a paranormalidade sem espiritualidade. Muito bom. É interessante que você falou na questão do perdão, né, no caminho, e eu encontrei muito isso, né. A gente procurar tinha uma dificuldade muito grande com a questão do perdoar e até entender o que que isso quer dizer. Talvez perdoar não para a pessoa, de repente, horrível que está perpetuando coisas Sim, ruins, sim. mas perdoar para deixar ir embora e você ficar mais leve, né. Isso é tão Olha, importante. César, perdão é uma coisa muito difícil para nós todos. É uma das tarefas que a gente está encarnado aqui para aprender. O problema é que como é que nós aprendemos noção de perdão? Pela religião. Então, hoje, quando você fala perdão, alguém já leva para o aspecto religioso e isso aí complica um pouco. Perdão é uma atitude consciencial que independe da religião da pessoa, em que a pessoa simplesmente se recusa a manter ódio, ou mágoa, ou picuinha que prende ela a algo anterior, porque ela está de olho para frente. Então, me parece que perdão é uma atitude de alta inteligência, cara. Não tem nada a ver com emoção pesada ou religiosa. Perdão abre caminho porque libera você das correntes do passado. E isso faz você olhar para frente. Pô, obrigado por trazer isso, Wagner. Isso é muito importante, ouvinte, se você está com problema para perdoar, pense, reflita sobre isso, que é uma mensagem muito boa. Eu também ia pegar carona com algumas coisas que você disse antes, Ah, Wagner, vamos e lá. perguntar para você qual seria uma técnica projetiva básica que você acha que todos os projetores, talvez iniciantes ou médios que já tenham feito Ó, algumas experiências que vamos fazer o deveriam seguinte. conhecer. Eu vou falar da abordagem para alguém que está iniciando e, na sequência, para alguém
que está aprofundando, tá? O primeiro conselho para quem inicia é a literatura básica do tema, César e Ana. Você não pode avançar numa coisa que você não sabe direito o que é. E as saídas do corpo, em muitos contextos, estão envolvidas em mitos, né? Tipo, você sai do corpo, alguém vai entrar e você não volta. Cuidado, alguém vai partir sua conexão com o corpo, você não volta. Isso aí é muito perigoso. Ou pior, isso é só para médium, é só para iniciado. Isso tudo criou um enorme bloqueio nas pessoas iniciantes, porque a pessoa escuta assim: só sai do corpo quem é médium, por exemplo. Aí ela fala assim: como eu não sou médium, jamais eu vou sair. E a saída do corpo não é mediúnica, é anímica, podendo ter componentes extrafísicos, mas na base ela é nossa. A saída do corpo não é de um mentor, ela é sua. Você pode ter uma experiência sozinho. Agora, se tiver alguém te ajudando, é melhor. Mas se não tiver alguém, tem você, sua vontade e seu potencial. Então, o primeiro passo para iniciante é a leitura de livros sérios do tema para calçar de conhecimento e tirar o medo. Por quê? O medo é o maior inimigo de um projetor, porque o medo acelera os batimentos cardíacos, por causa da adrenalina, e impede qualquer relaxamento que levaria a uma saída do corpo. Pode observar, o Robert Monroe, Valdo Vieira, Silva Mudo, todos eles falam o que todo projetor fala: o medo é o maior inimigo. E alguém que não conhece direito o que está estudando ou aprofundando, na hora H ela terá medo. Isso é fato. Muita gente quer muita técnica, quer isso, mas na hora H o medo pega ela na base, o Ana, o César. E outra coisa, existe algo que é até cultural, chama-se pneumofobia. Pneumo, coisas aéreas e invisíveis. Fobia é medo. Pneumofobia, medo de coisas invisíveis. É o medo do desconhecido, o medo de entidades, de seres que estão no invisível. Popularmente, espiritofobia, né? Então, muita gente, até por cultura, viu, a Ana está rindo, tem medo do velho do saco, monstro embaixo da cama, mula sem cabeça, entidade, cadáver, morte. É um bojo de coisas. Quando a pessoa está sentindo um sintoma projetivo, na hora H o medo vem porque aquele sintoma ela não estudou para saber o que era. Então não tem avanço se a pessoa tiver medo. Então, primeiro ponto para quem está iniciando, uma leitura geral de vários autores, de várias abordagens, mas autores sérios, porque tem muitos livros que são pura perda de tempo. É legal pegar os clássicos, né, que são vários, né, e livros sérios e aprofundar, e principalmente ler perto da hora de deitar. Porque há uma tendência nossa de, quando a gente fecha os olhos para dormir, enquanto o sono não chega, assim, no vazio mental, fica cheio de imagens de coisas do dia a dia, pedaços de memória da vida, e a pessoa fica ali passiva no meio daquelas ondas mentais aleatórias, e ela apaga. Quando ocorrer uma saída do corpo inconsciente durante o sono, o corpo astral ou espiritual, psicossoma, tanto faz, quando ele flutuar para fora do corpo, ou César, Ana, como ele está repleto de formas mentais, só de coisas da vigília que a pessoa dormiu pensando, ele não sai do campo energético do corpo. Porque qual é a leitura inconsciente que faz? Que ele pertence ao plano físico, porque a pessoa só dorme pensando nas coisas do dia a dia. Por isso que 99% da literatura de projeção astral, quando mostra uma imagem em algum livro, é uma pessoa flutuando sobre o corpo dentro da aura. Por quê? A pessoa focou o pensamento só em coisinhas do dia a dia. Qual é a chave? Ler sobre saídas do corpo na hora de deitar e, enquanto tiver de olhos fechados, pensar em tudo aquilo que leu. Isto é uma técnica de saturação mental inicial, e a pessoa lendo aquilo, aí a pessoa vai falar assim: César, quanto tempo eu devo fazer isso? 3 meses? Fala assim: que tal a vida inteira? Porque você é obrigado a deitar todas as noites, criar o hábito de ler algo, nem que seja uma página, porque tem dias que a pessoa está muito cansada, mas ler pelo menos uma página e dormir pensando naquilo ao longo dos meses. Essa é a técnica inicial. Não adianta ensinar isso ou aquilo para quem vai ter medo na hora. Então, primeira técnica para iniciante: saiba onde você está entrando, coloca pé no chão, não vá com pressa em nada. Esse estudo leva uma vida inteira, não é uma coisinha de meses e nem é uma brincadeira mística. Ah, muito bom, obrigado. E agora, isso que é interessante, a gente falou sobre coisas para iniciantes ou quem já está fazendo algum tempinho, e, obviamente, essas ideias são muito importantes. Eu queria também pensar sobre o ouvinte que já está fazendo Ah, técnicas mais avançadas. sim. Pensa assim,
realmente técnicas bem mais avançadas, sem talvez dar muito detalhe, porque de repente que para é quem está difícil. começando pode ser demais, eu não sei, fica a teu critério. Mas, o que você crê que todos os projetores veteranos deveriam aprimorar? Os chakras, tá? Que é uma coisa importantíssima, porque todo mundo fala de movimentação energética, mexer, e fica preso só no estado vibracional, como se fosse a única coisa. Muita gente não tem estado vibracional, ela tem balonemã, que é a dilatação da aura, a paralisia do sono, que é a catalepsia, e nunca experimentou um estado vibracional. Eu observei ao longo do tempo que as pessoas têm características e temperamento diferentes. Como é que eu sei disso? Eu trabalho com um público há anos. Então, o sintoma projetivo principal da maioria das pessoas, eu tenho um programa lá na Rádio Mundial há 23 anos, recebo muito feedback dos ouvintes. O sintoma mais presente não é o estado vibracional, é a catalepsia projetiva, a paralisia do sono. Esse é o campeão. Segundo colocado, ballonnement, que é aquela expressão francesa, quando a aura dilata. Terceiro colocado, o estado vibracional. Acontece que alguns autores ficaram siderados no estado vibracional, achando que era só aquilo, sendo que a maioria não experimenta aquilo. Então, muita gente fala, impõe um estado vibracional, cria um, e ela fica deitada, não dorme e também não sai dali. Virou uma gaiola energética. Então, o estado vibracional que muita gente estuda é legal, por exemplo, César, Ana, você sentar, fazer uma movimentação de energia, se você souber, e depois deitar. Não fazer deitado, cara, porque vira uma armadilha. Porque para manter a concentração, para fazer energia e voltar, você tem que se manter na vigília, você não relaxa. Então, o que você faz? Senta na cama ou do lado da cama, faz uma prática que você quiser e depois deita e se solta como uma criancinha vai dormir ou um cachorrinho vai dormir relaxado, cara, sem a tensão da prática que você fez pouco antes, ela vai dar o efeito durante. Então, o grande erro é deitar e ficar fazendo prática e ficar trancado nelas. Faz antes, sentado, logo depois você deita. Então, eu sugiro, já que pessoas mais veteranas já estudaram estado vibracional e tantas outras práticas, né, que tem por aí, é fácil a pessoa hoje achar essas práticas e falando de gente que está estudando, não de iniciante, que precisa primeiro se calçar. Ativar os chakras na hora de deitar. Uma das técnicas é pulsar luz nos chakras. Por exemplo, energia é uma palavra que vem do grego, significando movimento, atividade. Então, por exemplo, Ana, você vai dar um passe em alguém, ou um reiki, ou uma cura prânica, você estende as mãos, você imagina uma energia vibrante saindo, uma energia em movimento. Você não vai imaginar uma energia congelada, parada. Olha o erro, César. Você pede para a pessoa assim, cria uma bola de luz acima da sua cabeça, quase encostada no alto da cabeça para estimular o chakra coronário. Aí a pessoa fecha os olhos e cria uma forma mental de uma forma de luz em cima, sem movimento, uma luz parada, congelada. O que ela fez? Um recorte mental, uma forma mental morta. Então, o que eu diria para ela? Cria uma bola de luz acima da cabeça e enche-la de energia. Pulsa, como se fosse um sol vivo. Ela tem que ter movimento. Esse é um dos segredos para trabalhar energia. Coloca movimento nela, né? Essa é uma prática legal, porque mantendo essa esfera de luz por 5 minutos, pairando sobre a cabeça, pulsando, ela estimula o chakra coronário, que é o chakra mais alto e que desperta melhor a lucidez da pessoa. A outra, pulsar uma luz no chakra da testa com calma, como se houvesse um sol dentro da testa, um farol que ela acendeu, e suavemente pulsar por uns 6 a 7 minutinhos com calma e depois deitar. Tá? Sendo que, se possível, ela tenha lido algo antes para fazer o pacote completo. Muita gente também utiliza música para dormir ouvindo. Hoje existem aqueles sons bineurais, eu particularmente não gosto, eu acho eles irritantes. Embora tenha coisas do Robert Monroe, aquele sistema M5, interessante, mas o que está na internet espalhado fora desse sistema é irritante. Eu prefiro som de pássaro, baleia, que é mais orgânico, mais natural, não tão eletrônico. Ou simplesmente escutar uma música tranquila, né, que vai relaxando. Outras pessoas trabalham mantras junto com a pulsação de luz nos chakras, e é claro que aí vai variar de pessoa para pessoa. Se você pegar alguém que conhece, por exemplo, Om Namah Shivaya, do Shiva, né, e pulsar isso junto com a pulsação do chakra, e o mantra não feito com a boca, e sim pelo chakra, né, isto também favorece. Haviam mantras na tradição hindu que eram específicos para isso, mas fica difícil explicá-los aqui, porque a gente sairia muito do tema para uma outra coisa. Mas a pulsação de luz nos chakras, se ela puder fazer,
é uma coisa que ajuda. E outra coisa, às vezes, alguém quer pulsar luz na testa, Ana, César, e não consegue porque a mente está sobrecarregada de imagens ou de ideias. O que a pessoa faz? Nas laterais das têmporas, tem 2 pequenos chakras que são secundários do frontal. Se ela não consegue aqui, imagina uma luz como se fosse 2 pequenos sóis nas têmporas, um de cada lado, pulsando para a lateral. Isso descarrega o meio do frontal para a lateral e abre a ela. E se a pessoa estiver fora do corpo e tiver com a lucidez baixa ou não estiver vendo as coisas, porque muita gente fala assim, eu saio do corpo e não vejo nada, né? Por um motivo. A energia do cordão de prata sobe e incide na cabeça, criando uma massa excessiva de energia, ela não consegue. Ou então o bloqueio dela, tipo, eu tenho que abrir os olhos, mas os olhos estão no corpo. Então, o que ela faz se ela não estiver vendo? Pulsação de luz para a testa, na testa astral, abre na hora. São algumas pequenas dicas, é claro, para passar algo por aqui, fica difícil sem mostrar uma imagem, estar com um grupo estudando, mas são pequenas dicas que facilitam. Wagner, sinceramente, essas dicas são muito, muito fortes, principalmente para quem já tem escutado o nosso programa. A gente tem um apanhado geral sobre chakras nos episódios anteriores 38 e 39. Então, para você ver, ouvinte, que a gente não coloca isso aqui à toa, não é só porque é bonitinho, né? Não, Muito isso é vital, obrigado. chakras é importante mais. E Wagner, obrigado, porque esses toques que você está dando para gente de fazer sentado, para mim, aqui eu tive uns insights aqui tão interessantes enquanto você estava falando, então muito obrigado. Fazer sentado, a questão do movimento da luz, muito obrigado. E eu queria também te perguntar, essa é uma pergunta mais pessoal, e aqui depende do que você quer enviar como mensagem para o ouvinte realmente. Qual foi a experiência projetiva mais impactante que você já teve, que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes? Olha, foram muitos, César, ao longo dos anos. Escolher uma é difícil. Inclusive, nos podcasts que eu vou aqui no Brasil, muita gente pergunta, eu conto uma. Ou outra, deixa eu pensar uma que eu não tenha contado para ser inédita. Por exemplo, tem uma, eu tive, tem alguns meses, fora da Terra, é mais ou menos assim, César, vocês sabem, né, Ana? Tem várias nuances da saída do corpo, consciente, inconsciente, semiconsciente, elas se alternam muitas vezes. Muita gente ficou naquela história, eu vou deitar aqui, saio consciente e volto consciente, sem nenhum hiato. Para a maioria não é assim. A maioria, a pessoa deita e dorme, tem uma saída inconsciente, no meio ela desperta, muitas vezes sem ter visto a saída, já desperta em algum lugar. Ela está consciente, mas não percebeu a saída no início. Desperta lá. Vivencia algo lá, na hora que ela encaixa no corpo, acontece um fenômeno. O corpo está dormindo profundamente, as ondas cerebrais estão bem baixas, né, no estado de sono profundo. Quando, por exemplo, César, você entrou no corpo, você veio consciente de lá. Na hora que se encaixa, você apaga, porque o corpo está num sono profundo. Do momento que você entrou até a hora que você despertar no corpo, sei lá, 1 hora depois ou 2 horas depois, o cérebro mistura a reminiscência da projeção com 2, 3 sonhos. Quando você voltar à vigília, você sabe que rolou algo, mas misturou, que é o que a maioria fica com dúvidas se foi sonho ou se foi projeção. Se você encaixar no corpo, você desperta na hora, não dá tempo do cérebro editar, você lembra tranquilamente. Então, uma das dicas, entra no sentido de acordar o corpo, para você sentar na cama, abrir os olhos e falar, caramba, eu estava lá fazendo isso e isso. Então, muitas vezes você tem uma projeção inconsciente, acorda lá e volta, encaixa e apaga, só vai lembrar dela 1 hora depois, né? Às vezes pode até estar a lembrança clara, às vezes não. Muita gente às vezes pensa que é um sonho lúcido e não é, que sonho lúcido é outra coisa. E muita gente, para tentar negar a saída do corpo, diz que aquilo é sonho lúcido, quando aquilo ou é projeção semiconsciente ou é a memória misturada nesse momento que eu estou conversando. Então, eu tive, o ano passado, num lugar que é tipo uma plataforma espacial, era fora da Terra, o lugar era imenso, cheio de pirâmides, cara, uma estrutura extrafísica, eram milhares de pirâmides, né? E era um centro de estudos extrafísica avançado, em algum lugar do plano extrafísico, tinha gente do mundo inteiro projetada lá, ruas largas por entre as pirâmides, cada pirâmide tinha um grau para determinado estudante, determinado tipo de estudo, e eu fui levado lá por um mentor que estava comigo junto, a gente deslizava por sobre aquelas pistas entre as pirâmides, e ele ia me explicando que aquilo era um centro de estudos universal,
para projetores de vários lugares do universo, que se reuniam ali, que eram estudantes de projeção astral de outros lugares. Porque, é claro, não é só a humanidade da Terra, tem outras humanidades espalhadas por aí, e se o povo da Terra sai, outros povos também do espaço vão sair. E esse lugar, eu não queria voltar, eu queria ficar lá. É claro que eu sei que tinha que voltar, mas aquela vontade, sabe, um centro de estudos, fala, pô, deixa eu morar aqui, né? E uma luz, cara, permeando o ar, totalmente lúcido. Sabe a sensação que você está no lugar que você queria estar? E ele foi me mostrando e me falou que parte disto foi o que os egípcios fizeram enquanto pirâmides aqui, que era a captação de coisas no extrafísico e que, de alguma forma, eles trouxeram para cá e desenvolveram pirâmides de pedra, ali como a gente entende, e que eram os templos iniciáticos dele, tentando emular aquele templo extrafísico que eu estava vendo, que era enorme. E eu encontrei pessoas de outros lugares que eu conversava com elas telepaticamente, todo mundo lúcido ali, não tinha nenhum projetor inconsciente, e que eu conversava no idioma só mental, não tinha idioma, e a felicidade de todo mundo está ali, que eram pessoas. E outra, o mais importante, viu, Ana e César, tinha outras pessoas da Terra lá, de várias áreas, mostrando que o conhecimento da saída do corpo não pertence a nenhum grupo, instituto ou área qualquer, porque é uma coisa universal. E uma outra ocasião, só para você ter uma ideia, esse dia eu voltei contente da vida, encaixei no corpo, sentei. Cara, o meu chakra frontal estava uma coisa, parecia um sol enorme. E de uma outra vez, eu estava num lugar extrafísico plasmado, como se fosse uma varanda enorme, tinha um gramado, tinham centenas de pessoas fora do corpo projetadas, aqui no duplo da Terra. Eles estavam ali, alguns em pé, outros sentados, e eu sentado aqui, junto de uma amiga minha, que também aprofunda bastante, que nem mora no Brasil mais, estava junto, sentado, a gente concentrado. Por sobre nós desceu uma coluna de luz, sobre eu e ela. Essa coluna descia e puxava uma ponta para ela, outra ponta para mim. E eu percebia que haviam outras pessoas ali, mas que eu não via, eu só conseguia perceber a minha amiga. Essa coluna descia e passava faixas de luz em cima da gente, unificava e fluía tudo para o povo que estava sentado em frente. A gente estava sendo usado como médium para passar para aquelas pessoas que também estavam estudando projeção na Terra, um despertar de consciência para que o estudo disso elevasse a consciência delas, a responsabilidade disso. E acima de nós tinha uma entidade que não tinha forma, era uma coisa só de luz do plano mental. Ele, mentalmente, ele passava para mim, para minha amiga e as pessoas do lado que eu não via, e aí fazia um feixe usando a gente como médio e projetava na mente de todo mundo para expandir a consciência, cara. E o tema era: volta para os seus corpos com a noção do infinito, com a noção de praticar coisas sadias para a evolução da humanidade, cresça com isso, seja feliz com isso, responsável com isso. E eu estava ali, eu era o primeiro a receber aquilo antes de passar para eles. Cara, eu voltei para o corpo, ô César, a minha aura ficou uns 3 dias dilatada, a aura da cabeça, e bastava eu me concentrar que eu percebia algo extrafísico. Aí eu tinha que prestar atenção no dia a dia para poder manter o pé no chão. Então, eu estou contando essas coisinhas menores assim, porque eu acho que é mais fácil do pessoal entender a importância de uma experiência dessa. Não, e o que eu acho fantástico dessa experiência é como algumas dessas experiências também são recorrentes e existe um grande tabu também, até Sim. entre as pessoas que fazem projeção. Que bom que já existem grupos falando mais sobre isso, se organizando e fazendo especificamente sobre esse tipo de experiência. E muito obrigado. É assim, você está compartilhando isso conosco hoje. Tem, tem, tem uma mensagem aí muito, muito importante. Assim, que é muito pessoal. Acho que só eu e a Ana Paula aqui, Vinícius também, que não está aqui hoje, entenderemos. Espero que o ouvinte também tenha uma experiência parecida, especificamente sobre essa experiência que você compartilhou. E agora eu vou passar a mesa para a Ana Paula Miranda. Ana Paula, mesa Tá bom? sua. Olá, professor, tudo bom? Estou muito feliz em receber você aqui no nosso podcast. E eu tenho uma pergunta aqui que fala sobre a questão da criatividade. Tá. Eu estudo projeciologia através do viés da conscienciologia, porém eu gosto de esclarecer de uma forma universalista, né? Que eu acho que é mais entendível a todos. E aí, eu participei de um grupo de projetores que a gente, toda semana,
a gente utilizava uma técnica do projeciologia Tá? e no final do encontro a gente comentava como é que tinha sido a experimentação para trocar as informações, né? E quando a gente utilizou a técnica da porta, né? Você imaginar a porta, atravessar a porta, todo mundo teve dificuldade de fazer essa técnica, menos eu. E aí, por quê? Eu estava deitada e imaginei logo a porta em cima de mim, só para eu esticar o braço, né? E aí, dentro disso, as pessoas ficaram, nossa, mas você mudou a técnica? Eu falei assim, não, a técnica é imaginar uma porta e abrir a porta. Não diz que onde a porta deve estar. E aí eu queria saber, assim, que dicas que você poderia dar para pessoas utilizarem a criatividade durante as projeções? Que eu vejo que até mesmo o estado vibracional e outras técnicas que a gente pode colocar um pouco de criatividade nas experiências, as pessoas têm dificuldade de dar uma engessada ali com a técnica e não flui. Que dicas que você pode dar? Vamos lá, se vocês permitem, no contexto todo do que ela falou, César, deixa eu primeiro explicar que técnica da porta é essa, tá? Porque você sabe, você estuda a projeciologia, sabe que o pessoal às vezes é muito bitolado só no que o Valdo Vieira falava. O Valdo, no projeciologia, compilou técnicas de autores diferentes. Por que eu sei disso? Eu trabalhava junto com ele, a parte da bibliografia, grande parte fui eu que montei, eu vi os originais do livro na mão, o Valdo me contava coisas. Normalmente o pessoal que vai estudar depois está estudando, eu não, eu estava junto, eu vi. Então, a técnica da porta é o seguinte, havia uma ordem hermética chamada Golden Dawn, era a ordem principal na Inglaterra e tinha uma filial na Alemanha, era uma ordem de ricos, comandadas por um escocês chamado MacGregor's Matters, do século XIX. Quando virou para o século XX, era a ordem mais assim desejada pelas pessoas, porque se falava muita coisa. Naquela época, a Índia era colônia britânica e não havia internet, não havia televisão. Como esse pessoal, parte era rico, eles viajavam para a Índia, pegava aqui uma pitadinha de uma técnica yoga, uma pitadinha de uma coisa budista e juntava num viés esotérico e trazia para a Europa como uma técnica nova daquela ordem. Como ninguém tinha viajado, todo mundo achava que aquilo era da ordem. Então havia uma técnica de visualização dos 5 elementos que foi chamada de técnica dos tátuas, que são elementos. Em sânscrito, elementos são chamados tamatras ou bhutas, que são 5 elementos. Terra, água, fogo, ar e o éter, o Akashi, como os hindus chamavam, né? E aí, cada um desses elementos tinha um símbolo. O símbolo da terra, que era chamado em sânscrito, era Prithvi, era um quadrado. O símbolo da água, que era Apas, era uma meia-lua. O símbolo do fogo era um triângulo para baixo, que era o símbolo do fogo, que era Terras em sânscrito. O símbolo do ar, que é Vayu em sânscrito, uma estrela de 6 pontas. E o símbolo do éter, para eles, era um oval, sendo que na tradição yoga é um triângulo dentro de um círculo. Então, havia uma técnica de visualização dos tátuas na Golden Dawn. Então, por exemplo, Ana, no lugar da porta, você escolheria um dos elementos que você achasse que tinha sinergia com você, vamos supor que fosse a água, a meia-lua, e você visualizaria a meia-lua tendendo a atravessá-la oportunamente. Na hora que você visualizasse esse símbolo, você criaria uma forma mental, né, virtual, e como ela estaria acima de você, ao pensar que você está ali, você forçaria o corpo astral a ir até ali e passar, supostamente, para um outro plano, porque isto abriria um portal. Tá. Entrou nessa ordem o polêmico ocultista Aleister Crowley, inglês e tal. O Crowley participou, ele era muito ambicioso, queria liderar a ordem, até que o MacGregor's Matters expulsou ele. O que ele fez, então, épocas depois? Publicou o material dele, era muito criativo também, na parte do tarô, principalmente, e ele, então, publicou a técnica da abertura da porta, que é essa, por volta de 1911. O que ele fez, ô César? Substituiu a figura dos elementos e botou uma porta, muitas vezes com uma estrela prânica no meio, e falava, visualiza essa porta, do outro lado o espaço sideral, atravesse ou abra a porta e entra no infinito, levando em conta que você teria criado uma forma mental por sobre o corpo. Se você está aqui e você acha que está ali abrindo a porta, o corpo astral acaba se deslocando até ali na tentativa de abrir a porta, que seria uma forma mental e você iria para fora. Então se chamou técnica da abertura da porta, está na literatura do Crowley. Outros ocultistas adaptaram essa porta mudando o símbolo no meio dela, até chegar no Projeciologia, que o Valdo estava compilando técnicas de autores diferentes, colocou a técnica da abertura da porta, que você fez certa.
Ana Paula. Agora, o pessoal da projeciologia não tem esse histórico que eu estou te falando agora, porque senão entenderia que você fez correto, né? Então, é uma técnica muito eficaz para quem já está estudando, e o que acontece? Com o passar do tempo, outras formas de visualização surgiram. Tinha uma técnica no ocultismo chamada técnica da projeção do corpo de luz. Ela era análoga. A pessoa sentada, porque deitada ela apagaria, César. Era uma das técnicas que faz sentado, não, você não consegue fechar o ciclo, e depois deita. Você está sentado, visualiza uma duplicata de você mesmo em frente, como se ela tivesse um metro, sentado na mesma posição, e imagina fortemente que você é a duplicata e não você. E depois você deita imaginando a duplicata por cima. Se você cai no sono imaginando que você é o de cima, Ana, quando você apagar no sono, o corpo astral vai automaticamente na direção da duplicata que você achou que era você. Você acorda em cima do corpo. Então, é uma variação. Existem muitas técnicas nessa linha de visualização. Eu conheço um monte, mas para passar aqui num podcast fica um pouco difícil pela questão das imagens, né? Porque surgiram outras imagens, que aí são técnicas de criatividade para visualização, para indução de saídas do corpo. Só fazer um comentário rápido, Ana Paula, se você me permite. É interessante essa questão da... É legal quando existe a técnica, é fácil, já alguém facilitou, né? Mas tem esses perigos do dogma, né? Então, obrigado por trazer. Ficar bitolado numa coisa só. Eu sempre ensino para o pessoal, meus alunos, tipo assim, vou te ensinar essa prática assim, assim, assado. Agora, põe teu jeito nela que ninguém é igual. Eu falo para eles, estou passando do jeito que eu desenvolvi. Joga agora o teu jeito em cima e descobre o que é mais confortável para você. Isso é o correto, porque as pessoas têm temperamentos diferentes, psiques diferentes, energia diferente. Não adianta dar uma coisa só, ela vai funcionar para um, não vai funcionar para outro. Então, é um conjunto de possibilidades e a pessoa tem que ter a liberdade de criar em cima. Não, eu achei fantástico, muito bom você trazer esse apanhado histórico do Projeciologia, que eu estudo bastante esse livro, eu falo bastante desse livro, e entender uma parte da criação dele, para mim, assim, foi uma honra agora aqui, incrível. Fiquei até emocionada, muito obrigada. A Projeciologia é uma obra, assim, dispensa comentários, foi o maior trabalho da vida do Valdo, para mim, como projetor. Porque se você pegar um teórico de conscienciologia, ele vai achar outras coisas, mas ele não ama a projeção. Eu amo. Para mim, vamos falar bem claro, César. Tem projetor mesmo, ele gosta daquilo, ele é apaixonado por isso. Ele estuda de tudo, mas a paixão dele é aquilo. Eu sou apaixonado por isso que eu estou trabalhando esses anos todos com isso. Pode olhar o Saulo Calderon, é apaixonado por isso. Olha a Nancy Trevelato, apaixonada por isso. Vocês são apaixonados por isso. Então, tem muita gente que mexe com isso só pelo prisma intelectual, ou só conscienciológico. Você olha, os olhos da pessoa não brilha quando ela fala daquilo. Você não sente vivacidade. Você sente só um apanhado de conhecimento, nomenclatura, na mente. Não é que é ruim, mas é frio. Não te dá um impulso. Então, é importante que cada pessoa, mesmo gostando de uma abordagem, fique aberta, crie em cima, para não criar bitolação, ela não ficar trancada naquele método, senão isso se torna uma prisão para ela. A saída do corpo, eu sempre achei isso paradoxal, César. É uma experiência libertária, você está alcançando outros horizontes. Como que pode você tentar aprender uma experiência que liberta? Você tem que ter liberdade para poder trabalhar com algo que leva à liberdade. Eu nunca consegui entender justamente travar. Então, o Projeciologia é um livro de consenso. O Valdo Vieira reuniu um monte de pesquisadores que eu acompanhei. Ele gastou muito dinheiro com livros, viajando pelo mundo inteiro para formar uma biblioteca, que eu tinha acesso, estudava junto com ele. E esse livro é a síntese de praticamente as coisas da projeção até aquele momento, a década de 80, porque de lá para cá foram surgindo outras abordagens, que é claro, você usando aquela como base, as outras vão servir para ampliar. Mas o Projeciologia, eu sou fã, o Projeções da Consciência também, a edição original da livraria Allan Kardec, com a linguagem mais aberta, também. Depois daí, quando o Valdo foi para a Conscienciologia, ele já foi numa outra vibe, e uma vez, eu tinha 19 anos quando eu conheci o Valdo Vieira, e o Valdo Vieira viu em mim, ele era 30 anos mais velho que eu, ele viu o jovem que ele tinha sido, e eu vi nele o cara mais experiente do que eu estava experimentando, né? E aí, isso era 1981, para você ter uma ideia. Era o Centro da Consciência Contínua, ali no Rio de Janeiro, no apartamento do Valdo, na Visconde de Pirajá.
se reunia aos sábados. Como o Valdo tinha saído do movimento espírita anos antes, ele tinha muitos amigos ainda no meio espírita, então me lembro exatamente das primeiras reuniões do Centro da Consciência Contínua, antes de institutos, esse ou aquele. Quem estava lá? O Valdo Vieira, Salvador Ogliano, Sebastião de Carvalho, que fez os estatutos todos do Centro da Consciência Contínua, estava lá o Rodolfo, o Ivânio, estava lá o Gilberto Campista Guarino, estava lá o Stil Pen, que era da TV Globo. Eu lembro exatamente. E o que acontecia? Todo mundo estava acima dos 40, só eu era um jovem do grupo. Então, quando eu chegava lá na reunião, o Valdo falava assim: conta qual a experiência essa semana, Wagner. Eu e ele tínhamos as experiências para contar, os outros estavam em volta. Com o tempo, começaram a surgir as palestras, né, de expandir o tema. Às vezes o Valdo Vieira, depois eu, mais ele do que eu na época. E aí isso tudo começou dessa forma. E aí o Valdo chegou para mim e falou assim: Wagner, tem muito projetor sendo internado no hospício, muito projetor sofrendo lavagem cerebral religiosa. Ele falou: Wagner, imagina nos rincões do Brasil quanta gente está tendo catalepsia, estado vibracional, não sabe o que é. Precisa de mais divulgação, abrir o tema da saída do corpo para ampliar esse tema. E aí ele falou comigo: Wagner, fecha comigo aqui, eu e você, como um compromisso entre nós dois, que nós vamos divulgar a saída do corpo de uma forma que liberte as pessoas do medo, para que elas possam aprofundar. Fica firme comigo, sabe? Vamos trabalhar com isso e sempre levar em frente. Então, isso era 1981, para você ter uma ideia. O tempo passou, o Valdo fez o Projeções da Consciência, o Projeciologia, e depois começou a derivar para a Conscienciologia. Quem ficou na projeção foi eu. Eu tenho que falar essas coisas em público. Eu estou levando isso como ele mesmo me pediu. O Saulo também, a Nancy Trevelato e outros, e alguns de vocês. Só que eu estava lá no início com ele, antes do Projeciologia, Ana. E justamente a minha vibe é aquela do início. Por isso que eu não gosto de revestir saídas do corpo numa abordagem só. Porque o que mais me ajudou no tempo, no desenvolvimento, foi a abertura para várias áreas que me somaram muito: o espiritismo, a umbanda, o ocultismo, o yoga, a própria conscienciologia. Eu junto tudo. Mas o mais legal é a liberdade de consciência. Não, fantástico isso aí que você falou. Eu vejo Projeciologia, para quem quer desenvolver a saída lúcida, é um ótimo livro. E para quem tem parapsiquismo desde a infância, que é o caso do meu caso, ele é um ótimo dicionário para você entender os fenômenos e tudo isso. É exatamente isso que eu acho incrível da Projeciologia. E trazer de uma abordagem desdramatizada, né? Sem ficar naquilo que você falou: vai morrer, você vai ficar fazendo isso, o que está acontecendo? Que é a parte complicada de, às vezes, explicar para a pessoa que, às vezes, ainda não tem aquela experiência ou ainda tem medo até de pensar sobre isso. Né? Ana, eu sempre brinco, eu falo assim, quando alguém fala assim: é verdade que já morreram pessoas que saíam do corpo? Eu falo: não, as pessoas morrem porque elas estão dentro do corpo e um dia vão embora. Se saída do corpo matasse, César, não existiria literatura de projeção astral, porque os autores teriam morrido, não teriam voltado para escrever nada. É muita falta de informação. O Projeção Podcast ia ter só um episódio, né? Segundo, não ia voltar. Então. Exatamente. Agora sim, professor, você trouxe aí na sua experiência, que eu achei fantástico, essa questão de uma comunidade extrafísica que foca na pedagogia, né, no ensino, né? E aí eu pratico algumas experiências, né, os experimentos que a gente faz para averiguar, né? E assim, como é que você descreveria, já que você trouxe essa experiência, no extrafísico, essas definições de planeta hospital e planeta escola? Porque assim, nas minhas experiências, eu percebo que existem alguns momentos que a gente aprende a fazer assistência, em outros momentos a gente ensina a fazer assistência, em outros momentos a gente está fazendo assistência em hospitais, aquelas projeções que nós temos, e às vezes fica difícil até para o projetor, quando acontece tudo fora de ordem, que uma hora estão estudando, outra hora não vem na ordem, na cronologia, não, né? Não, na ordem, não. Como é que você poderia explicar para os ouvintes aqui do Projeção Podcast essa questão das definições de planeta hospital e planeta escola no extrafísico? Olha, essa definição ela vem muito da área espírita, né? Aí Allan Kardec falava lá, século XIX, nós estamos num plano de provas e expiações, tendendo a passar por um plano de regeneração, de retificação, né, de transição planetária. Isso é fato. Eu acredito que humanidades elas têm seus ciclos vitais
que, é claro, não são regulados por doutrina da Terra nem calendário nenhum daqui. Mas existem ciclos evolucionários de grupos que estão encarnados em planetas. Por exemplo, o universo é uma escola, planeta é sala de aula, corpo é uniforme, cordão de prata é algema. Então, o que acontece? De vez em quando, os diretores daquela sala resolvem transferir alguns alunos para outra sala e trazer outros de outra sala para cá. Isso me parece uma coisa natural, mas não regulada por calendário humano ou doutrina daqui. E esses ciclos devem ter muito tempo de aferição, e me parece que a Terra, outrora, era considerada um planeta hospital, no sentido, desceu ali é para ralar, né? Provas e expiações. E é só a gente olhar a história da Terra, Inquisição, Idade Média. Poxa, isso aí imagina, a gente deve ter tido lá, César, na Idade Média, em algum momento, o obscurantismo daquilo, gente. Que reencarnar ali e fala, meu Deus, me põe em outro lugar, menos ali. Então, Absurdo. era tipo assim, desceu para a Terra, eu acredito que alguém fale, você vai ralar, vai se lascar lá embaixo, né? Reencarnou, ferrou. Do século XIX para cá, né, ou talvez do século XVII, com o advento da ciência, o Newton, o Descartes, e depois do século XIX em diante, com a abertura meio da parte espiritual com o espiritismo, a teosofia, o próprio ocultismo fluindo, aí o século XX entra, e a literatura de projeção astral, ela começa exatamente em 1908, com o livro In the Beginning of the Ship, do Vincent Newton Turvey, que era publicado em Londres, era um inglês meio arcaico aí da época vitoriana, In the Beginning of the Ship, né? Tipo o início da pureza, aonde, naquela época, no imaginário popular, todo mundo imaginava que saída do corpo era coisa do yogi do Himalaia, do iniciado da pirâmide ou do médium. Ninguém imaginava que alguém na área urbana tivesse saída do corpo. Quando este cara lança, em 1908, esse livro, o Vincent, ele fala, eu não sou médium nem iniciado e saio do corpo. E ele narrava saídas do corpo na área urbana de Londres. Ele, então, é o pioneiro, porque antes dele não havia literatura de relatos de projeção. Eram capítulos de projeção dentro de algum livro que falava de outra coisa. Então, esse é o primeiro específico. Depois, na década de 20, surge o Oliver Fox, Sylvan Muldon, Hilliard Carrington, Irã, e autores que começam a jogar livro. No pós-guerra da década de 60 em diante, na Inglaterra, o Robert Krukel, que é um autor também de projeção maravilhoso, nunca saiu nada dele em português. E outros autores foram fermentando a literatura de projeção astral. E outros temas também foram também avançando. É claro que durante o período das duas guerras mundiais houve uma contração. Mas depois dos pode observar, o pós-guerra é hipercriativo. Observa o pós-guerra da Segunda Guerra, mais a década de 60, a fermentação cultural, né, que foi feita com os filhos daqueles que estavam na guerra 20 anos depois. Então, essa fermentação, ela ainda está em ação e a internet acabou influenciando. Então, a gente olhando hoje, por exemplo, a gente gosta de estudar projeção. No que tange a saída do corpo, a quantidade de livros que tem hoje, do século XX para trás, não tinha nada. Então, claramente, me parece que a experiência na Terra anterior era muito de ralação, de coisas assim. Me parece que do século XIX para cá começa a aparecer mais esclarecimento nesta área, a própria ciência vai ampliando, e eu acho que nós estamos nessa fermentação, numa transição de algo mais pesado para algo não paraíso, não é nada disso, mas para uma coisa um pouco mais clara, mais esclarecida. A gente vai estar saindo do hospital para a sala de estudo da faculdade, por exemplo. Então, há uma diferença entre a assistência dali e o esclarecimento daqui. Agora, Ana, tem um detalhe. O fato de você estar na faculdade, por exemplo, comparado assim, não significa que você não vai ajudar o cara que está numa comunidade carente. Você, muitas vezes, vai com seus colegas, vamos fazer uma campanha de alimento. Você está formando em medicina, vamos atender de graça ali um dia. Então, a pessoa esclarecida, ela presta assistência. Agora, a pessoa que está dando assistência pode não estudar o esclarecimento, que era o que o Valdo Vieira falava. Só que o pessoal pegou isso como gancho e só fala de esclarecimento e não quer assistência. Mas é fato que aquele que ampliou mais ajuda o que sabe menos, né? Então, é importante as duas coisas, essa definição de hospital lá para trás e de escola mais para frente, me parece clara pela abertura de literatura de várias áreas que outrora a gente não tinha. Pelo menos nesse sentido, a gente olha. Agora, o mundo está cheio de problema, como sempre. Por quê? A humanidade é muito imatura emocionalmente. Sempre fomos. Então, desenvolveu tecnologia, satélites, celulares, mas não desenvolveu o equilíbrio emocional, cara, que é a nossa grande falha.
Não, perfeito. E, inclusive, essa questão da TARES, né? Você não vai esclarecer alguém se a pessoa está passando fome, se a pessoa está passando uma Exatamente. necessidade. Não tem nem, olha, toma projeciologia aqui, não faz nem sentido. Não É um é para conjunto. atrapalhar a pessoa, né? Mas é super obrigada, muito obrigada mesmo. E para finalizar aqui as minhas perguntas, eu queria perguntar assim: qual conselho você gostaria de enviar para os nossos ouvintes aqui do Projeção Podcast e para a mesa aqui, eu, Vinícius, César, e o Vinícius ausente Olha, nesse momento, mas primeiro que é muito legal estar estudando esses temas, né? Eu brinco com o pessoal, ô César, que nós somos muito sortudos, cara, de poder estudar tudo isso. Tem mérito, tem trabalho, você corre atrás, gasta dinheiro comprando livro, fazendo curso, disponibiliza seu tempo para estudar isso, é claro. Mas, por exemplo, alguém do lado de lá gerenciando nossa evolução, vamos chamar de gerenciar a evolução é fantástico, né? Gerenciando, é gerenciador de conflito. Muito bom. Os caras que organizam lá, os chamados evoluciólogos, os mediadores de grupos, né? gerenciador de conflito. Porque, porra, deve ser um negócio você mapear e acompanhar gente igual a gente teimosa cá embaixo, não é fácil. Então, o que acontece? Esse pessoal colocou a gente numa condição que a gente pode se alimentar e ainda pode estudar. Se tivessem colocado a gente, por exemplo, na Etiópia, ou num lugar, um rincão do Nordeste, com muita dificuldade, a gente não teria podido nem almoçar hoje. Então, num planeta como esse, que tem muita miséria e muita dor, a gente ainda tem a oportunidade de clarear a consciência, tem que haver um agradecimento, não devoção. Estou falando agradecimento, falar obrigado por ter me colocado aqui, ainda me dá a chance de eu mexer com esses temas que me falam que eu não estou aqui só para comer, beber e dormir. Eu estou aqui para pensar, para criar, para expandir e para evoluir também, para ser feliz de algum jeito. Eu não desci só para ralar, eu desci também para fazer um monte de coisa legal. Então, a gente que mexe com isso tem que ter um grande agradecimento, não devoção. Agradecimento por quem nos colocou aqui. Nós estamos com uma sorte danada, Ana. E outra, se olharmos outras vidas para trás, nós nunca tivemos com a informação consciencial tão na nossa frente. Antes, a gente tinha que ralar num templo a vida inteira. Hoje, a quantidade de oportunidade é enorme. Aí eu brinco com meus alunos, eu falo assim, nenhuma outra vida foi igual essa, porque nessa nós temos conhecimento de frente. Aí eu falo para eles, se não melhorar nessa, porque é muito ruim, porque a informação está de frente. Então, o recado que eu dou... Ai, sensacional! O recado que eu dou é assim, mais agradecimento pela oportunidade, tem um mérito também, a gente está correndo atrás, mas obrigado aí aos gerenciadores de conflito da gente estar aqui podendo hoje estar falando sobre isso aqui e perceber que se não for para ser feliz, não adianta estudar nada disso. Se for para ficar chato, arrogante, né? Não adianta, tem que abrir a consciência, ficar mais alegre, compreender os que sabem menos, principalmente, em vez de pisoteá-los, ajudar no que puder, e vai tocando a bola. 100% ninguém vai ser, mas eu costumo brincar, 10 não vai dar, mas se tirar 5 já passa. Então, o meu alvo hoje é um 5, que 10 eu sei que eu não vou tirar, mas um 5 já garante, né, alguma coisa um pouco melhor lá na frente. Professor, muito obrigada pelas suas respostas. Eu estou felicíssima aqui. Muito obrigada mesmo. E eu estou agradecida mesmo, porque assim, eu me vejo nesse exato momento, tem as dificuldades, pelo menos aqui em Recife, que estão acontecendo, né? A galera na Ucrânia e tal, e a gente está podendo ter a oportunidade de estar aqui, ó, gravando um podcast. Então, é isso aí. Uma outra hora, viu, César, a gente mais para frente, porque se a gente fizer nesse esquema gravado assim na parte da tarde, para mim é mais fácil, porque eu voltei às aulas presenciais à noite. Então, nesse esquema, fica mais fácil a gente marcar outra. A gente pode marcar uma outra sobre chakras mesclado com a projeção, tá? Porque aí junta uma coisa com a outra num mix só. Tá bom? Obrigado. Muito bom, porque seria um follow-up muito bom, né, Ana Paula, para o ouvinte, que a gente deu um apanhado geral e entrar com isso ia ser muito legal. Obrigado por oferecer. Quando entrar no ar, se você permitir, você me passa o link, eu posso espelhar lá no meu canal do YouTube para outras pessoas ouvirem, e o detalhe aí o pessoal vai ficar conhecendo o canal de vocês também, e de tabela forma uma coisa ajudando a outra, tá? A gente te envia. Mas eu vou aproveitar agora, porque a gente ainda tinha algumas perguntas do Vinícius. Se você ter mais um momento aqui, eu vou tocar. Vamos lá. Mas obrigado por mencionar isso. Muito legal. Então vai lá, Vinícius. Vinícius não está aqui hoje, mas tem essas perguntas que ele enviou para a gente. Salve, Wagner.
É um prazer te receber aqui no podcast. Eu sou um admirador do seu trabalho há muitos anos, mas infelizmente eu não pude comparecer de forma síncrona nesse episódio. Mas de qualquer forma, eu quis separar algumas perguntas para fazer para você. A primeira delas sobre meditação, já que no meio das experiências fora do corpo, muitos autores, né, quer dizer, alguns autores, tratam a meditação e as projeções da consciência de forma antagônica, dizendo que a meditação te leva para dentro e a projeção te leva para fora. Aqui no podcast a gente discutiu que talvez não seja exatamente esse o caso, né? Na nossa experiência, não tem sido exatamente esse o caso, então a gente queria uma opinião sua, eu queria uma opinião sua a respeito disso. Como você acha que a meditação pode contribuir para a experiência do projetor consciente? E também como as saídas do corpo podem ser úteis para quem tem foco na meditação como prática espiritual, talvez uma pessoa no contexto do yoga, né? Tá? Queria um comentário seu a respeito disso. Vamos lá. Ana Paula, César, para explicar isso eu tenho que botar o histórico, tá? Onde começou esse tipo de coisa de bloqueio na área de saída do corpo com meditação e também o oposto, na área do yoga nos fala de projeção. Então, vou botar no contexto histórico. Lá na velha Índia, com o surgimento do yoga, então, mestre e discípulo iam trabalhando desenvolvimento. A palavra yoga vem do sânscrito união, aquilo que leva você à expansão da consciência e une você ao todo. E todo yogi que estuda se baseia muito nos aforismas do yoga do Patanjali, né? Ou os Yoga Sutras, que são os 8 passos do yoga, culminando no 8º, que é o Samadhi, ou expansão da consciência. Então, o que acontece? Uma das práticas yogis que foi desenvolvida foi o despertar da Kundalini, né? Vocês já ouviram falar, o fluxo subindo da base da coluna, fluindo até o chakra cardiorrespiratório, onde, por amor, essa energia é transformada e ela sobe transformada para o topo da cabeça, causando o Samadhi, o estado de consciência cósmica, a expansão da consciência. Então, na subida desse fluxo de energia, controlado por um yogi, por respiração, pelos chakras, pela energia, com alguém mais experiente coordenando, esse fluxo, ao passar pelas raízes dos chakras na coluna, estimularia os chakras. Primeiro, o chakra geniturinário na subida, depois o chakra umbilical, chegando até o cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Eu não estou falando do chakra do baço à esquerda, o chakra esplênico, porque eu estou pegando a linha reta de baixo para cima. O chakra do baço nem era falado na Índia. Só na década de 1920, o Charles Webster Leadbeater, naquele livro Os Chakras, ele não queria falar do chakra sexual por tabu religioso dele, ele substituiu pelo chakra do baço. Baço em inglês é spleen, ele chamou de chakra esplênico. E tirou o chakra sexual da relação. Só que no Oriente ninguém fez isso, porque não havia o tabu sexual cristão do Leadbeater. Então, estou falando em linha reta. Subindo pelo chakra sexual, ativaria esta área. Subindo até o chakra umbilical, que é praticamente a sede das emoções mais grossas, né? A gente vai colocar no cardíaco assim, amor, alegria, agora vai colocar no umbilical picuinha, raivinha, ódiozinho, essas coisas que a gente gosta de ter, mas todo mundo tem, e não adianta reprimir, tem que transformar, trabalhar. Eu costumo brincar, né? Assim, quando a comida desce, a gente começa a quebrar ela na mastigação e a salivação joga enzima. Ela desce pelo esôfago. Quando chega no estômago, o estômago é uma câmara de combustão. O que o estômago fala para a comida? Eu vou te dissolver no meio do ácido. Eu vou te quebrar toda. Vou te fatiar inteira. Então, o estômago é heavy metal. O que chega ali, ele... Então, eu costumo brincar que o chakra umbilical, como controla toda a área abdominal, incluindo o estômago, é um chakra heavy metal. Então, do mesmo jeito que o estômago olha para a comida e fala, vou te fatiar, vou te quebrar todinha, o chakra umbilical com as emoções pesadas, o que a gente fala para alguém que a gente não gosta? Eu te quebro, eu te mato, te fatio, te reduzo a pó. É o chakra umbilical falando. Emoção de entranha, que todos nós temos. Ninguém pode reprimir. A gente tem que trabalhar para subir o fluxo para algo melhor. Então, se a Kundalini subindo pelos chakras, ela pegava esses centros, ela exacerbava esses centros. Então, chegando no chakra umbilical, se a pessoa não tiver um equilíbrio emocional, o que acontece? Ela destrambelha. Chegou no chakra sexual, a pessoa não tem um equilíbrio, ela pode tanto ficar no excesso quanto no bloqueio e sair do ponto de equilíbrio.
Só o chakra cardíaco, Ana, equilibraria isso, porque pelo amor seria transformado e subiria num fluxo melhor. Os yogis falavam assim, a serpente de fogo transformada pelo amor. É bonito isso, né? Mas a maioria da população, quando escutava falar de Kundalini, só queria saber de poderes, César, que eram chamados no yoga de siddhis, os poderes paranormais. Então as pessoas escutavam assim, se essa tal de Kundalini sobe e abre o meu frontal, vou ter clarividência. Se ela sobe, eu vou ter o poder de dominar os outros. Eu quero essa tal de Kundalini para mim. E isso era dentro do contexto do yoga. Quando essa grande massa de pessoas sem nível tentou entrar no yoga, o que os mestres do yoga detectaram? Esse pessoal não está buscando expansão da consciência. Eles não estão buscando sabedoria, César, só o poder. E não é isso que o yoga está propondo. O Patanjali propunha 8 passos até você chegar na culminância, que era a expansão. E esse pessoal só quer desenvolvimento de chakras e paranormalidade. Nós não mexemos com isso aqui, é proibido. Então, eles travaram isso e passaram a colocar. O objetivo é o samadhi. Qualquer paranormalidade vai distrair você da busca da consciência cósmica. Não mexa com isso. Então, formou-se um bloqueio no yoga lá atrás. César, dá para entender isto lá atrás, naquele contexto. Hoje, não mais. Porque a população aumentou muito e muita gente está sentindo um monte de coisa. Eu tive alunos que estavam numa sala de yoga e tinham um balonemã, a aura dilatava, o meditando às vezes saía. Quando contava para o professor, ele reprimia e dizia, nós não mexemos com esses siddhis aqui. Então, vem lá de trás o lance de você travar isso dentro da prática do yoga e o avanço na meditação. Tá? Então, esse é um ponto. Tá? Até hoje, existem ecos disso na área do yoga. Agora, o outro lado. Tá? Muitas pessoas que não conhecem a meditação, elas pensam, caramba, meditar é coisa daqueles yogis, achando que só o yogi medita. Meditação não é oriental ou ocidental, é deixar a mente num estado de equilíbrio. Então, a mente é igual uma corredeira mental violenta. A meditação transforma isso num remanso, para que o fluxo mental não incomode, não tire você do equilíbrio e da serenidade. Então, a meditação é essencial. Agora, muita gente achou que meditação, Ana, era doutrina yoga oriental, mas a meditação não é oriental ou ocidental, a mente não é da Índia ou do Brasil. Então, meditar favorece relaxamento cardiorrespiratório e relaxamento das ondas cerebrais. E isto favorece depois quando a pessoa for deitar. Agora, o que acontece? Do mesmo jeito que os professores de yoga baixavam a lenha na saída do corpo, dizendo... E outra, na mediunidade também, eles não queriam nada disso. Por outro lado, o que acontece? Havia o Dr. Robert Krukel na Inglaterra, que a partir de 1961 começou a publicar uma série de livros de projeção astral, é um dos grandes autores da Inglaterra, desconhecido no Brasil, não tem nada em português, e o Robert Krukel, que era um inglesão de 60 anos, aposentado, viúvo, qual era a visão que o inglês tinha da Índia, né, na época da colonização? Um povo supersticioso, não é igual o europeu. Mesmo na década de 60, com a Índia livre desde a década de 40, muitos ingleses tinham uma ideia da Índia, a Índia mística. Tudo que eles falam disso tudo é muito místico e nós queremos um troço mais técnico. O Robert Krukel, que era um grande autor, eu sou fã dele, ele pegou essa vibe e começou a dizer que meditação não era favorável para a projeção, porque a meditação remontava você à prática yogi, que não permitia a saída. Olha bem os extremos. Do outro lado, os yogis não querendo projeção, e agora um grande autor de projeção dizendo que meditação era coisa dos hindus e que era coisa mística, porque ele era inglês, tinha preconceito contra os hindus. Aqui no Brasil, 2 autores eram fãs do Robert Krukel, leram os livros dele e importaram. O Hernani Guimarães Andrade, maior parapsicólogo que o Brasil já teve, que adorava o Robert Krukel e seguiu esse padrão. E o outro era o Valdo Vieira, que também adorava o Robert Krukel, muitas vezes conversamos a respeito, e o Valdo e o Hernani pegaram a teoria do Robert Krukel de que a meditação atrapalharia. Olha o argumento que eu discuti muitas vezes com o Valdo. Ele dizia, saída do corpo leva você para fora, e a meditação leva você para dentro. Então, uma é contra a outra. Uma te leva para dentro, outra te leva para fora. Daí a pergunta do Vinícius. Então, ele dizia, meditar não favorece a saída do corpo. Por quê? O Valdo detestava a parte da Índia também, que ele achava mística. Seguiu o mesmo padrão. Só que tem um detalhe. Se você pegar o Patanjali, que é o grande codificador do yoga, e os Yoga Sutras, ele fala de 8 passos. O primeiro é Yama, que é abstinência de comportamento destrutivo.
2, niyama, que é praticar a virtude. 3, asanas, que são as posturas físicas. 4, pranayama, que são as práticas respiratórias e bioenergéticas. 5º, olha o nome, pratyahara, chamado de interiorização, porque você vai meditar, os 5 sentidos levam a atenção para fora. Então, o que você faz? Fecha os olhos e mergulha para dentro. O 6º, dharana, que é concentração. O 7º, dhyana, que é meditação. O 8º, que é samadhi. Então, o 5º passo se chama interiorização, que significa, César, fecha os olhos e presta atenção no universo de dentro. Quando você fecha os olhos e não está prestando atenção para fora, as ondas cerebrais saem de ondas alfa de beta, que é vigília, para alfa. Então, a onda cerebral desce e o metabolismo fica mais calmo também. Então, meditar favorece relaxamento. Relaxamento favorece saída. Só que a pessoa que medita, ela não está interessada em projeção, porque disseram lá para trás que era um CID. Entendeu a encruzilhada? E, por outro lado, olha o erro tanto do Robert Krukel, do Hernani Guimarães Andrade, quanto do Valdo. Veja, na hora que o César medita, ele mergulha para dentro, tá? Na hora que o César sai do corpo, ele se desloca de dentro para fora no espaço. Ele vai de dentro, se projeta de dentro para fora. Daí o termo project, ou projectóis, ou projection, que significa lançar de dentro para fora. Então, você sai do corpo. Houve um deslocamento no espaço de dentro para fora, César, tá? Agora, César, você fecha os olhos e medita para dentro. Você não deslocou no espaço, você mudou o foco da consciência. Você não deslocou nem para dentro nem para fora. Você desloca o foco para dentro, isso relaxa, a aura dilata, você sai. Agora, o praticante de yoga não sabe nada de projeção, na maioria das vezes. E ele nem quer. Por isso que você não vê tanto relato. Agora, um projetor que fizer meditação favorece. Medita, depois você deita. Vai te favorecer qualquer coisa. Junta uma coisa com a outra. Ir para dentro, consciencialmente, não significa se deslocar no espaço para dentro. Você não se mexeu, você só mudou o foco. E depois você sai. Então, para referendar o que eu estou falando, deem uma olhadinha no livro Teoria dos Chakras, do Hiroshi Motoyama. É um clássico internacional, publicado em inglês, aqui em português também. O Dr. Hiroshi Motoyama é acupunturista, professor de yoga. Esse livro é um arraso. Tem 2 experiências dele com os chakras durante a meditação. Eu já tive várias, outros também tiveram. Agora, meditação não é doutrina, esse é o erro. Alguém fala, está mexendo com coisa oriental? Não, estou meditando para ficar tranquilo. E estando tranquilo, eu vou deitar tranquilo, eu posso ter uma saída. Uma coisa ajuda a outra. O problema é que na área do yoga ficou algo contra a projeção e autores de projeção ficaram contra o yoga e vocês ficaram no meio sem saber. Eu estou dando histórico, nome e embasamento. Não, eu acho interessante o que você disse, porque quando eu fui experimentar meditação, né, eu fui ver a percepção, eu senti muito semelhante à prática da imobilidade física vígil e do relaxamento psicofisiológico. Eu falei assim, é a mesma percepção, com 3 técnicas com nomes diferentes, né? Falei assim, o Valdo Vieira mudou a meditação, colocou aqui imobilidade física vígil e pronto. Diz que não é meditação. Você sabe qual é o problema da imobilidade física vígil? É que a pessoa que estudou com o Valdo fica prestando atenção na imobilidade do corpo, ela não trabalha a mente dela, e aí a imobilidade do corpo não tira o clima emocional pesado da mente, nem a onda de pensamento do dia a dia. Ela vai deitar, essa onda de pensamento pega ela de volta, que é coisa do dia a dia. A imobilidade física vígil, ela é legal para um relaxamento do corpo. Se a pessoa meditar um pouquinho antes, só para equilibrar, depois fazer essa e deitar, ela está juntando um monte de coisa numa só, o resultado é melhor. Boa, foi interessante você também trazer essa questão da repressão sobre certas coisas durante o trabalho de yoga. Eu já fui reprimido em aula de yoga, e eu acho até engraçado que não é a ideia dessa Raja Yoga, não propõe isso, mas era a pessoa que estava, o voluntário que estava... A Raja Yoga é muito legal, eu gosto. É muito legal, eu curto muito. Mas a pessoa que estava regendo a aula, sabe aquele momento depois do exercício? Então, abrindo para discussão, qual foi a sua experiência? E eu estava descrevendo minha experiência, né, com a questão, um pouquinho de projeção e tal, e com energia, estava sentindo pulsar, e a pessoa virou e falou assim, não é assim que funciona. Eu fiquei rindo, pô, não é assim que funciona, cara. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado, volta e faz de novo. Então, eu vou trazer a próxima pergunta aqui do Vinícius, hein? Então, vamos lá. Fala, Vinícius.
Outra pergunta que eu queria te fazer, Wagner, é a respeito de conteúdos mentais internos ou subjetivos. Queria saber se eles influenciam, se você percebe a influência deles nas suas experiências, ou de alunos seus, de pessoas que você conhece. Eu pergunto isso porque às vezes a gente pensa na projeção da consciência como muito objetiva, né? Como tinha comentado na outra questão da meditação. Algumas pessoas, alguns projetores falam como se você se projetasse para um espaço completamente objetivo, totalmente externo à psique, né, à mente. E eu me lembro de um relato do William Buhlman, no Aventuras Além do Corpo, em que ele narra uma vivência fora do corpo, em que tanto o cenário quanto a experiência como um todo são simbólicos, né? São representativos. No caso dessa experiência, era uma questão dele enfrentando o próprio medo, simbolizado fora do corpo na forma de uma figura. Então, eu queria saber se você também tem esse tipo de experiência e como, se você quiser fazer algum tipo de comentário a respeito dessa questão. Tá, vamos lá. Começa que o próprio plano físico nosso já é uma plasmagem, né? Mas já que matéria é energia condensada. Então, se você pegar o plano extrafísico, que é dotado de alta plasticidade, tudo muda. Só que tem um detalhe. Espacialmente falando, se, por exemplo, se eu estou aqui e me levanto e vou para a direita, eu estou me deslocando no espaço. O espaço objetivo de 3 dimensões aqui. Se houver uma saída do corpo e eu for para a direita, primeiro ponto, eu posso estar nesse meio ambiente espacialmente fora do meu corpo. Isso é uma realidade objetiva. Se eu passar para um dos subníveis do plano extrafísico, eles são condensados naquele limite, dentro daquele plano, se eu tiver na mesma condensação, é uma realidade objetiva. O que o William Buhlman falou é uma coisa que o ocultismo já falava antigamente. Vocês podem pegar um livro para complementar, chama-se Zanoni, é do século XVIII, século XIX. O Zanoni é um clássico da literatura ocultista, e ali o personagem chamado Glindon, ele tem experiências em que ele encontra um aspecto eu negativo dele, que é o que o William Buhlman está narrando. Tipo assim, uma coisa subliminar dele representando o lado sombra, César. Isso era chamado de guardião de umbral. Quer dizer, você de frente com você mesmo, numa criação subjetiva projetada na sua frente, que é o que o Vinícius perguntou lendo William Buhlman. E isso é uma criação mental. Pode acontecer. Tá? E aí, como é que o André Luiz falava na área espírita? Vencer a si mesmo. Quer dizer, ultrapassando isso, a barreira do medo cai. Isso era, na verdade, um estereótipo dos medos da pessoa plasmados em frente a ela. O livro que ele está citando é o Aventuras Além do Corpo, do William Buhlman, que é um livro excelente, e ele tem uma sequência chamada O Segredo da Alma também, muito bom. O William Buhlman é um dos grandes autores aí contemporâneos, e tem um outro que eu gosto muito, que é o Albert Taylor, que é autor do livro Soul Traveler, Viajante Astral, que também são os dois caras. Eu me mantenho atualizado, viu, César, com tudo o que está saindo, para poder ter visão de conjunto, tá bem calçado. Os livros do William Buhlman e do Albert Taylor, você que está aí nos Estados Unidos, César, você acha em inglês facilmente. E são livros excelentes. Agora, o plano extrafísico é uma realidade. Tá? Agora, uma realidade relativa igual ao plano físico. Nada vai ficar para sempre igual. Então, tudo muda. Então, você teria um ambiente nativo extrafísico, que espacialmente existe, e teria isso que o William Buhlman teve, um conteúdo inconsciente plasmado, mudando tudo, que são formas de pensamento. Legal, foi até bom lembrar aqui para. Tô sempre adicionando a biblioteca, mas nunca é demais. Como você falou, como a gente tem tanta sorte de poder estudar isso Sim, e olha, entender, é legal estar sempre adicionando. Eu vou trazer aqui a última pergunta do Vinícius, então, para poder concluir em um momento. Vamos lá, Vinícius, mais uma vez, obrigado por ter enviado. E, por fim, eu queria te fazer uma pergunta sobre sonhos lúcidos. Eu queria saber se você diferencia sonhos lúcidos de experiências fora do corpo e como você faz isso. Porque alguns autores fazem essa diferenciação, mas outros falam como se fosse a mesma coisa ou muito semelhantes. E para alguns parece que a diferença é o grau de lucidez, mas eu pessoalmente tive sonhos lúcidos em que o estado de lucidez é tranquilamente comparável, até um pouco superior à vigília. E dentro de algumas tradições que trabalham com sonhos lúcidos, como, por exemplo, o yoga tibetano dos sonhos, que existe dentro do budismo tibetano,
Você tem uma experienciação sistemática com sonhos lúcidos e o grau de lucidez chega a ser bastante alto também. Então, os sonhos lúcidos também são usados como prática espiritual. E eu queria saber de você como você faz essa diferenciação, se é que você faz essa diferenciação. E se você quiser comentar alguma coisa livremente sobre esse tópico também. Obrigado, Wagner. Um abraço. Na verdade, já havia comentado lá atrás quando eu contei do encaixe, né? E que mistura que ele não escutou. Só que tem um detalhe. Ele falou do budismo tibetano, fala do yoga do sonho, que é bem legal. Mas a parte que eu achei mais legal sobre essa interpretação é a parte xamânica internacional. O conteúdo indígena desses sonhos lúcidos é muito legal. A diferença é o seguinte, um sonho lúcido, ele é um sonho, ele não é uma saída do corpo. Ele ocorre no perímetro da mente, tipo assim, o sonho convencional, ele ocorre com você aqui, está na tela mental do chakra frontal. É um conjunto de imagens estereotipadas pela mente. O sonho lúcido, ele ocorre normalmente aqui e ele dilata a aura da cabeça. Então, você está num clima virtual que você pode criar em cima, diferente do sonho que acontece mais aqui. A saída do corpo é para lá. Igual eu falei, se eu levanto aqui e vou para lá, eu sei que isso não é um sonho, eu estou indo para lá. A mesma coisa, eu na saída do corpo. Vamos falar claro, tem muito autor que gosta de sonho lúcido e detesta a saída do corpo. E eles costumam tentar misturar uma coisa na outra e explicar só nessa vibe. Agora, quem pesquisa sonho lúcido é legal para estudar projeção, porque ele começa a entender outras nuances além do sonho comum. Mas o sonho lúcido ainda é um sonho. E veja, isso que eu acabei de falar no início. Você fui numa plataforma lá, voltei. Eu tenho nítida certeza, isso não vai sonho coisa nenhuma. O que eu conversei lá, eu lembro até hoje. O abraço que eu dei na minha mãe outro dia, eu estou sentindo a energia dela até hoje, do lado de lá. Isso não é sonho lúcido. Há uma diferença enorme. Agora, estudando a área só de sonho lúcido, a pessoa vai pensar que toda projeção é sonho lúcido. E muita gente estudando projeção, tá, vai achar que tudo é projeção. Na verdade, você teria três coisas: o sonho comum, o sonho lúcido e a saída do corpo. Sendo que na saída do corpo ela pode ser semiconsciente e parecer um sonho lúcido. Quer dizer, a pessoa tem que aprofundar. O melhor livro para isso se chama O Oráculo da Noite, da editora Companhia das Letras, do Siddhartha Ribeiro. É o maior pesquisador do país sobre sonho e bioquímica cerebral. E é trabalho sério, bem técnico, bem profundo, para tirar essa dúvida do sonho lúcido, do sonho comum. Não fala de projeção, mas fala dos sonhos, da bioquímica cerebral, quando a gente está sonhando. Então, é um livro assim que eu tenho indicado para todo mundo. Não, muito bom. E esse é realmente um autor que o Vinícius sempre traz aqui. Obrigado por reiterar, Wagner. Muito legal. E eu queria aproveitar aqui o momento também para te perguntar onde encontramos mais informações sobre o seu trabalho, na É internet, em fácil. geral. Lá no YouTube é só clicar Wagner Borges. Tem mais de 500 vídeos lá que eu jogo lá os programas de rádio. Tá? No Instagram é @WagnerDeloy Borges. Tá? Ou clicar meu nome no Google, vai aparecer um monte de coisa. Lá no meu site do IPPB, tem livros para download gratuito, sessões sobre saídas do corpo. Hoje quase ninguém pesquisa mais em site, né, César? E é ainda uma ferramenta muito legal. Hoje tem uma espécie de fast food consciencial. Todo mundo quer tudo muito rápido, né? E as pessoas já não pegam um livro na mão, cara. Pô, e a gente que é habituado com isso, pegar um livro na mão, uma bênção. Se olhar a tua biblioteca. E outra, vocês dois devem saber disso. A gente compra muito mais livro do que tem tempo de ler. Não é verdade? Só que tem um detalhe, você fala, tá ali. Tá ali, eu pego a hora que quiser. Pode Então, consultar. o próprio fato de você comprar um livro, pegar ele na hora, mesmo que você não vá ler, botou, o ato teu de comprar é um ato consciencial de pegar o livro na mão. Na internet, você pode até baixar alguma coisa, mas o impacto não é igual, cara. A geração atual, que é muito internetada, eles pegam direto baixando. É igual você pegar um disco de vinil clássico da banda que você gosta, o peso do vinil é muito superior a qualquer MP3 que você vai pegar. Imagina, a banda que você gosta. Você pode baixar muita coisa da internet e música, e isso permitiu a gente conhecer muito mais música. Mas as bandas que você gosta, os artistas, fala, isso aqui eu quero na mão, eu quero olhar a ficha, eu vou pegar o CD, e se eu puder, eu pego o vinil, eu quero esse baixo, eu quero escutar ele bem encorpado. E você senta, tira uma hora para escutar aquele disco, fala, uma hora só para isso, é a banda que eu mais amo, ainda bem que eu estou aqui. É diferente de você consumir rapidamente MP3 em qualquer site, você baixou alguma coisa. Livro é a mesma coisa. Isso você falou, bateu tanto aqui para mim, porque
quando eu assisto banda ao vivo, se eles. Sim. Isso é ótimo, né? Hoje em dia voltaram a fazer vinil. Então, quando tem um vinil para vender, eu vou lá muito feliz, eu ainda Eu aproveito. também sou assim. Ué, muito bom, muito bom. Wagner, queria aqui abrir para conclusões finais. Vou abrir o espaço para Ana Paula Miranda, eu vou abrir para você também e já já eu volto. Fala, Ana Paula, mesa sua. Conclusões finais. Eu só tenho a agradecer por esse episódio. O episódio de hoje foi um presente para mim aqui. É uma honra poder. Principalmente, bastidor do livro Projeciologia. Gente, quem tem acesso a isso? Incrível. Então, Olha, eu só sei queria muita agradecer história, hoje. muita história desses bastidores da década de 80, quando eu trabalhei com o Valdo, eu aprendi muito com o Valdo Vieira, e acontece que eu tinha minhas próprias experiências, e a gente, cada pessoa é de um jeito. O Valdo chegava para mim e falava assim, para de escutar a música que é muleta, eu continuei escutando até hoje. Isso era a opinião dele. Para de jogar futebol, eu continuei gostando de futebol, porque me mantinha atividade física e me permitia bater um papo com a galera na rua sobre algo normal. Mas o que acontece? A parte técnica, o Valdo foi o maior pesquisador que eu conheci, aprendi coisa pra caramba com o Valdo, mas cada pessoa deve ter sua própria abordagem, seu próprio jeito. Não você fica espelhando o jeito do outro, fica trancado no jeito do outro. Muita gente ficou trancado no jeito do Valdo, e quando eu vejo um aluno tá trancado em mim, eu falo assim, vai a merda, cara, não quero eu falo, olha aqui a quantidade de livro que eu estou te dando, vai ler de tudo para poder arejar, não fica preso com nada. O trabalho do Valdo, fantástico, projeciologia, e eu conheço histórias, por exemplo, eu levei o Valdo para dar palestra na Fraternidade André Luiz, porque lá no apartamento dele, onde ele fazia as reuniões, o condomínio começou a incomodar. Falei, vamos para lá. Era no bairro da Penha, então as reuniões eram aos sábados, num centro espírita, em 1982, aos sábados, lotava, havia muita gente do espiritualismo brasileiro para lá, então eu tenho 1000 histórias dessas reuniões, as coisas que o Valdo falava para mim, em particular, que ele não falava em público, é tudo coisa que eu estava junto, ninguém me contou, né? E as pessoas que foram surgindo depois, e tenho 1 milhão de histórias sobre essas coisas. Não, eu agradeço muito. Eu vejo nessas abordagens, assim, de fato, a Conscienciologia, eu vejo ela como uma ferramenta e não um único meio, caminho de esclarecimento, né? E às vezes eu percebo que falta um pouco de universalismo dentro dos próprios conscienciólogos lá. Mas aí é uma crítica pessoal. É a diferença entre você aplicar a técnica, estudar, esmiuçar aquilo que você falou, o brilho nos olhos de estudar a projeção, não tem nada a ver, às vezes, com a postura pessoal do autor, que aí é problema dele, vamos dizer assim. Exatamente. O que é isso? Pega a parte técnica, agora a opinião do autor era dele, enquanto pessoa você tem que ter a tua. Exatamente, concordo. Muito obrigada. E para despedir, César, eu vou despedir só dizendo o seguinte, não adianta nada estudar nada disso se não for para ser feliz, cara. E uma pessoa feliz não enche o saco. Ela acaba transbordando algo bom e aí ela ajuda de tabela pelo estado natural dela de ser. Eu sempre falo isso. Pessoa feliz não enche o saco, não atrapalha a sua projeção. Exato. Cara, e com essa conversa cheia de luz, inspirações, insights aqui, falando sobre liberdade, né? A Wagner falou sobre você... Pô, cara, você pode fazer projeção, você pode sair do corpo, cara, a gente pode voar. Então, cuidado aí com os dogmas, para não ficarem te segurando durante a sua experiência. E como não se apaixonar, né, com as projeções do corpo depois desse papo. Muito obrigado, Wagner, de coração. Legal, uma outra hora a gente combina outro papo, tá bom? Poxa, sim, fiquei muito animado com a questão dos chakras com as projeções. Gostei Legal. muito, a gente vai fazer com certeza. E para você também, ouvinte que ficou até aqui, continue viajando para encontrar a si mesmo.